eu tenho um aumento da secreção de estrógeno, certo? Por meio do crescimento dos folículos primários, se transformando em folículos secundários, e a maturação do folículo dominante, o que vai acontecer? Ele vai agir lá no hipotálamo, estimulando a produção de GNRH, liberação de GNRH, e vai agir também aqui na minha hipófise, estimulando a secreção do LH. Então, é o pico de estrógeno que estimula a secreção do LH. E o LH, ele vem como um pico, ele é liberado como um pico, e o que ele vai fazer? Ele vai estimular a ovulação. Simples assim. Ele estimula o processo ovulatório, aumenta-se o processo inflamatório do folículo que já está pressionando ali a parede do ovário e ele se rompe, liberando ali esse folículo. Beleza, então nós temos aqui, após a ovulação, a formação do corpo lúteo. Então, tem um aumento na secreção de progesterona, uma parte de estrógeno continua sendo produzida. Eu tenho aumento na secreção de inibina, por essas células também do corpo lúteo, que vão agir na hipófise. O que esses hormônios vão fazer? Eles vão estimular a parada, eles vão inibir a liberação. Estimular a parada é o mesmo que inibir a liberação. Eles vão inibir a liberação, então, de tanto o FSH quanto o LH, fazendo com que os hormônios hipofisários fiquem baixos. Basicamente é isso. Agora, se não tem a fecundação, o corpo lúteo regride. Qual é o hormônio responsável por manter o corpo lúteo ou a ausência dele fazer com que ele regrida? Esse é um hormônio que é produzido pelo embrião quando inicia-se a implantação, que é o hormônio gonadotrofínico coriônico humano. É isso mesmo, o embrião ele já chega produzindo hormônio. Ele vai se implantar lá no útero, começa a produzir lá o hormônio gonadotrofínico coriônico, né, que é o HCG, que você identifica lá no teste de gestação como a fração beta-HCG. Ele vai ganhar a circulação e ele vai estimular o corpo lúteo a se manter. Então, o corpo lúteo continua ali durante todo o período gestacional. Agora, se não tiver o HCG, eu não tenho esse hormônio circulante, o corpo lúteo ele vai perdendo força, vai regredindo e vai formar o corpo albicão, o corpo albicante, que não vai produzir nada, ele é apenas a regressão do corpo lúteo até formar uma cicatriz. Dessa maneira, todos os hormônios estarão baixos. Quando todos os hormônios estão baixos, estrógeno, progesterona, FSH e LH, mais o FSH e o LH já estavam baixos depois da ovulação, né? Agora, com o estrógeno e a progesterona baixos, eu vou ter um estímulo tanto do hipotálamo quanto da hipófise, e agora eu vou ter uma liberação de FSH novamente e tudo recomeça o ciclo. Só que os hormônios baixos, além de gerar esse feedback negativo para o hipotálamo e a hipófise liberar esses hormônios e iniciar um novo ciclo, ele também é essa baixa hormonal que também vai gerar a isquemia das artérias espiraladas lá no meu endométrio. E lá no meu endométrio, essa isquemia vai gerar uma necrose tecidual na parte funcional do endométrio, fazendo com que aquele tecido comece a se descamar. Então, é a baixa hormonal que vai promover o início do período menstrual e o início de um novo ciclo menstrual. A baixa hormonal, ela também tem efeitos sobre a mulher. Esses efeitos, né, de cunho psicológico, emocional, são bem conhecidos por nós como TPM, tensão pré-menstrual. Então, você sente ali as mamas doloridas, um inchaço no corpo, você sente também ali uma irritação, uma tristeza, e as mulheres apresentam os sintomas mais variados, mas todos girando em torno desse contexto. E o contexto é de baixa hormonal. Então, a baixa hormonal que gera todos esses transtornos. Aqui, nesse gráfico, então, você consegue perceber melhor essa flutuação hormonal. Início do ciclo, período menstrual, que dura mais ou menos 5 dias. O que eu tenho? Todos os hormônios baixos, que estão vindo aqui no final do ciclo, e apenas o FSH, que foi liberado pela hipófise, porque está no início do ciclo, a baixa hormonal aqui estimulou a hipófise a liberar o FSH. Logo, o FSH age no folículo, o folículo se prolifera, começa a produzir os estrógenos e conforme o folículo vai amadurecendo, ó, tá produzindo estrógeno. Quando ele está no seu grau máximo ali de amadurecimento, ele chega ao seu pico também de estrógeno, que vai estimular a hipófise a liberar o LH, mas libera uma descarga de LH.
que tá vindo baixo, 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 baixo. E aqui ele vem e faz um pico de LH. Esse pico de LH com essa quantidade de estrógeno aqui e um pequeno pico também, bem menor que o de LH, de FSH, estimula a ovulação. A ovulação, ela vai ocorrer aqui por volta do 14º dia, que é o dia mais fértil, digamos assim, do ciclo, que se tiver uma relação sexual desprotegida ali, pode haver uma fecundação com quase 100% de chance. E agora começa então a fase luteinizante, o corpo lúteo, que é o que fica lá dentro do ovário, começa a produzir progesterona, progesterona, progesterona e uma quantidade menor aqui de estrógeno. Não havendo a fecundação, a progesterona vai reduzindo e o estrógeno também, porque o corpo lúteo regride e o ciclo recomeça.